Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto. Então vamos ao que é notícia. Ex-diretor da PRF presta depoimento em Brasília. Salles diz que CPI do MST sofreu drible político. Lula segue no Rio e longe de toda movida ministerial. Livro traz importância das perguntas para além de qualquer resposta. Fica até o final que eu te dou essa dica. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, presta depoimento à PF, a Polícia Federal, nesta quinta-feira em Brasília, ou seja, hoje. Bora voltar algumas horas no tempo para entender isso. Ontem pela manhã, a PF deflagrou a Operação Constituição Cidadã. Essa operação apura possíveis interferências ou tentativas de interferências por parte de agentes públicos na eleição do ano passado. Investigações indicaram que bloqueios feitos pela PRF em rodovias do Nordeste, isso durante o segundo turno da eleição, teriam o intuito de dificultar a chegada de votantes às urnas. Silvinei estava à frente desses bloqueios e foi preso em Santa Catarina, justamente na manhã de ontem. A gente lembra que ele foi o primeiro depoente da CPMI do 8 de janeiro. A relatora do colegiado, Elisiane Gama, convocou uma coletiva para comentar a prisão de Silvinei e explicar o que deve ser feito na comissão a partir de agora. Então, hoje, mais do que nunca, a partir desta prisão, está clara a necessidade de reconvocação e fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que nós levantamos com a fala que ele trouxe aqui na comissão. E é exatamente o ponto fundamental que nós faremos a partir deste momento. Eu espero que haja uma nova deliberativa em pouco tempo, e aí será convocada pelo presidente da comissão, e nesta deliberativa nós faremos, de fato, a apresentação desses novos requerimentos, dentre eles do pedido de reconvocação do Silvinei e também de outros pedidos de acareação que nós julgamos pertinentes para este momento da comissão. Essa prisão de Silvinei também teria acendido o alerta em outro depoente da CPMI e um nome considerado chave nas investigações, o ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele falou no colegiado no início desta semana. Torres foi bastante questionado sobre as operações no Nordeste e disse que não. O Ministério da Justiça que ele estava à frente à época não teria ajudado nem teria influenciado na ação da PRF. Só que a operação deflagrada pela PF tem indicado justamente o contrário. O relator da CPI do MST, Ricardo Salles, criticou a anulação da convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O que aconteceu? Costa estava convocado, em outras palavras, ele era obrigado a comparecer à CPI na reunião de ontem à tarde. Só que pela manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu anular essa convocação. Horas depois, começou um movimento orquestrado por lideranças de siglas mais ao centro e próximas a Lira para promover a troca de integrantes da CPI. 7 nomes foram substituídos. Resultado? A CPI do MST, que era formada em maioria por deputados da oposição, passou a ter maioria governista. Eu perguntei a Ricardo Salles se ele achava que, de alguma forma, isso poderia alterar o curso da CPI. Vamos ouvir o que ele disse. Eu entendo que foi um acolhimento de cunho muito mais político do que técnico, mas é prerrogativo do presidente da Câmara fazê-lo. Creio que essa decisão em acolher o recurso do PT e não permitir que o Rui Costa venha à CPI se alinha com a troca que houve hoje na CPI de 7 membros do União Brasil, do Republicanos, do PP e do Patriota. Esses 7 membros que foram trocados na CPI faz com que o governo passe a ter maioria na CPI do MST e, consequentemente, impeça que a gente apresente recursos ou requerimentos ou pedidos para serem aprovados. Então, consequentemente, nós vamos tocar o que a CPI já tinha programado, audiências públicas com todos aqueles convocados que já estão na lista de convocação, alguns convidados e também diligências externas nos estados. O presidente Lula já está no Rio de Janeiro, com um conjunto de inaugurações e agendas públicas ao lado do prefeito Eduardo Paes. A agenda também prevê ações relacionadas ao novo PAC.
Enquanto isso, banho-maria na tão falada reforma ministerial. Só que alguns recados começaram a ser lançados por interlocutores palacianos a lideranças políticas do Congresso. A informação é de que o presidente pretende ter, a partir da próxima semana, conversas particulares com nomes chaves. E quando eu falo lideranças, eu estou me referindo principalmente a antigos aliados de Lula. Nomes que estariam insatisfeitos com algumas das mexidas na esplanada. Hoje eu termino os 5 minutos dando a dica de um livro que eu comecei a ler bem despretensiosamente. Ele se chama O Segredo Judaico da Resolução de Problemas. Nele, o autor, Newton Bonder, fala da importância das perguntas. Isso mesmo, ele diz que uma pergunta pode ser tão, ou talvez mais importante até do que uma resposta. É interessante como ele observa o equilíbrio do controverso e tudo isso a partir da peculiar forma de pensar e agir da sociedade judaica. O Segredo Judaico da Resolução de Problemas tem edição em português pela editora Rocco. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.